A fuga de Jair Bolsonaro para um condomínio de luxo nos Estados Unidos poderá custar caro ao ex-presidente, literalmente caro. Para começar, o PL, partido dele, já avisou que só pagará o salário após a volta de Bolsonaro ao Brasil. Trata-se de R$ 39.200 mensais, valor que foi prometido a ele após a confirmação da derrota para Lula nas eleições. E olha que nem isso é tão garantido assim. A avaliação geral entre as lideranças da extrema-direita é que Jair Bolsonaro se desgastou imensamente com a decisão de viajar aos Estados Unidos. Menos pela não passagem da faixa Lula, pois nem os tapetes do Palácio do Planalto acreditavam que o ex-presidente seria capaz de tal gesto. Mas é que a fuga a Orlando e para um condomínio de luxo, em um momento em que os mais radicais bolsonaristas estavam acampados em frente aos quartéis, não pegou bem. Aliás, pegou muito mal entre eles. E há um outro problema. As contas do PL estão bloqueadas pelo TSE desde que o partido apresentou ação pedindo a anulação de 300 mil votos apenas no segundo turno e apenas para a eleição presidencial. Alexandre de Moraes, presidente do TSE, liberou verbas do partido, mas com a condição de uso para pagar a folha de dezembro. O contra-cheque de Bolsonaro, portanto, não está contabilizado. O impasse faz com que os dirigentes do PL não descartem até um plano de doações para garantir o salário de Bolsonaro. Comprometeu, eu tenho a impressão, a carreira política futura do Bolsonaro, seriamente. Na hora em que ele precisar de votos para voltar ao Palácio do Planalto, isso será cobrado dele. E se ele não for reeleito, se ele não for eleito, como todos nós esperamos, eu tenho a impressão que isso será um fator importante. O abandono do governo nas últimas semanas e a recusa em passar a faixa presidencial para o presidente eleito, para o vitorioso nas eleições, além de todo o restante da obra, vai significar muito em termos de políticos futuros para o Bolsonaro. Veja bem, Daphne, que o PL já está começando a duvidar da concessão de verbas para sustentar o Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto já está dizendo que sim, talvez não, é possível, porém. Então, o desgaste do Bolsonaro não foi pouco nesse tempo. O desgaste junto, digamos, às instituições, à justiça, ao parlamento, né, mesmo aos seus correligionários que foram eleitos, mas o desgaste também junto a uma parte da população, mesmo aquela mais radical, que esperava pelo menos parte dela esperava alguma fidelidade do Bolsonaro às palavras que ele citava, né, um encorajamento que ele fazia em relação ali àquelas pessoas acampadas, os bloqueios, que questionavam a eleição, que questionavam e pediam a volta dos militares, mas essas pessoas simplesmente foram abandonadas e o presidente foi para um retiro milionário, luxuoso, confortável, nos Estados Unidos, na hora em que cumpria ou incentivar os amotinados, os rebelados, ou passar a faixa ao novo presidente da República e aguentar o tranco da derrota. E não fez nada disso. Nem mesmo ele questionou as urnas, ele só se preocupou consigo mesmo. Foi tão egoísta o Bolsonaro, uma pessoa tão reles, tão baixa, inqualificável o comportamento do Bolsonaro nos últimos tempos. E com mimimi, se fazendo de vítima, quando um líder político tem mais é que liderar, certo? Tem mais é que assumir o tranco nas horas difíceis. Nas horas fáceis é muito tranquilo desfrutar da popularidade, do apoio, não é? Do conforto, das palavras das pessoas, mas é nas horas difíceis que você testa uma liderança. Bolsonaro acho que chegou a comprometer o futuro da extrema-direita no Brasil, e dessa maneira, comprometendo esse futuro da extrema-direita no Brasil, reconfigura o quadro político. Isso é importante levar em consideração, porque aí a direita chamada democrática começa a ter alguma chance no futuro. Uma das disputas principais será entre a direita fascista, extremista, e essa direita, digamos, mais cheirosa, que começa a pensar no poder daqui a 2 anos, nas eleições municipais, e principalmente a 4 anos nas eleições presidenciais. É uma composição, Daphne, uma nova composição política que vai exigir sabedoria das lideranças, especialmente das lideranças petistas, mas das lideranças da frente ampla, a respeito de como manejar isso nesse novo quadro.